Há momentos em que a alma anseia por silêncio, paz e sentido. Em meio ao barulho do mundo, onde tantas vozes disputam nossa atenção, há uma figura que ainda hoje sussurra ao nosso coração: São Francisco de Assis. Ele não grita. Ele não exige. Ele apenas convida. Convida a olhar para o céu, a ouvir o canto dos pássaros, a sentir o vento no rosto e a perceber, com o coração, que tudo isso é Deus nos falando. Francisco é o amigo que caminha descalço ao nosso lado e nos ensina que a verdadeira riqueza está em viver com pouco, mas amar em abundância. Que a fé não precisa ser complicada. Que servir é mais belo do que ser servido. Que a criação inteira é nossa irmã, e que cada folha, cada animal, cada pedra, respira a presença do Criador. Hoje, neste momento, queremos te levar até Ele. Não para aprender com discursos, mas para sentir com o Espírito. Deixe-se tocar pela vida de um homem que escolheu ser pequeno, e por isso, tornou-se imenso aos olhos de Deus. Francisco nasceu em uma família rica, cercado de conforto e vaidade. Jovem sonhador, queria glórias, festas e aplausos. Mas a vida, às vezes, nos vira do avesso para nos mostrar o lado certo. E foi justamente em suas feridas, em sua dor, que ele ouviu um chamado diferente. Um sussurro vindo do céu: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele obedeceu. No começo, achou que fosse sobre tijolos e paredes. Mas logo entendeu. Era a alma das pessoas que precisava ser tocada. Era o coração dos homens que estava em ruínas. Então, ele tirou suas vestes de luxo, abandonou tudo e passou a andar pelos caminhos, vivendo com os pobres, falando do amor de Cristo com simplicidade e alegria. Ele não pregava com palavras difíceis. Pregava com o olhar, com o abraço, com a presença. Era impossível estar perto dele e não sentir Deus. São Francisco tinha uma visão tão pura da criação que via irmãos e irmãs em tudo. Chamava o sol de irmão sol, a lua de irmã lua, e até a morte, ele chamava de irmã morte. Para ele, tudo era expressão de Deus. Os animais vinham até ele com confiança, como se reconhecessem uma alma que jamais faria mal. Há histórias de aves que pousavam em seus ombros, de lobos que foram pacificados por sua voz, de flores que pareciam se inclinar à sua passagem. Mas, mais do que um amante da natureza, Francisco era um apaixonado por Cristo. Tão profundamente unido ao sofrimento de Jesus, que um dia recebeu em seu corpo as marcas da paixão, os estigmas. Ele sangrava onde Cristo sangrou. E mesmo assim, continuava a cantar. Continuava a agradecer. Continuava a louvar. Sua vida foi uma pregação viva. Não sobre regras ou castigos, mas sobre misericórdia. Francisco acreditava que ninguém era tão perdido que não pudesse ser encontrado pelo amor de Deus. Por isso, acolhia os leprosos, os esquecidos, os pobres de espírito. Abraçava sem medo, perdoava sem medida. Ele dizia: é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E talvez por isso, sua memória nunca morreu. Séculos se passaram, mas seu espírito ainda caminha entre nós. Em cada gesto de cuidado com os animais, em cada pessoa que planta uma árvore, em cada irmão que escolhe perdoar, São Francisco vive. Ele não quis ser famoso. Quis apenas ser fiel. E por isso, tornou-se eterno. Hoje, diante de tudo que vivemos, o medo, a pressa, a indiferença, o mundo clama por mais Franciscos. Por mais pessoas que escutem os pássaros, que abracem sem julgar, que renunciem ao ego em favor do outro, que caminhem em paz, mesmo em meio ao caos, que tenham coragem de amar até as feridas, que vejam Deus no rosto do irmão e não apenas nas paredes dos templos. E esse Francisco pode nascer em cada um de nós. Basta dizer sim. Sim ao chamado da simplicidade. Sim à alegria que nasce do servir. Sim à paz que supera o orgulho. Sim a uma vida que tem o céu como direção. E agora, convidamos você a se unir conosco em oração. Não apenas com palavras, mas com o coração aberto. Que esta prece ecoe não apenas em sua casa, mas em sua alma. E que através dela, São Francisco interceda por você, pela sua família,
e por todos os que precisam de paz. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Se esta mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Inscreva-se no canal Jesus Maria José Oração e Fé e ative o sininho para receber novas orações e mensagens de luz que fortalecerão sua fé todos os dias. Aqui, cada vídeo é feito com carinho, oração e verdade. Deixe nos comentários o seu pedido ou testemunho. Vamos juntos construir uma comunidade de oração e esperança. E se você conhece alguém que precisa de paz, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser o instrumento de Deus na vida dela. Que São Francisco te abençoe e te acompanhe, hoje e sempre.